Dar início a mais uma reunião de comissão especial, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques, Renato Moraes, Zé Pequeno e da técnica legislativa Débora. Vou ler o parecer, projeto de resolução número 992, que revoga o parágrafo 1º e 2º do artigo 77 da resolução número 979, de 22 de dezembro de 2016, do Regimento Interno e da outras providências, de autoria dos vereadores Ricardo Zambrana, Carlos Molina, José Maria Silva, Marcos Pereira, Fabrício Machado e o Wilson do Povo. Comissão Especial. Parecer do relator ao projeto de resolução 992. O presente projeto de resolução encontra-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 176, artigo 162, inciso 2º da Constituição Estadual de Minas Gerais. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Como o projeto foi subscrito por 6 vereadores, resta cumprida a exigência do artigo 259 do Regimento Interno. Da redação. Em relação à redação do projeto de resolução, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Os membros da mesa diretora apresentaram o veículo legislativo projeto de resolução para disciplinar a matéria. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de resolução. Da Comissão Parlamentar de Inquérito. É chamado Comissão Parlamentar de Inquérito o instrumento legado ao Poder Legislativo dotado de atribuição constitucional de investigar e fiscalizar eventuais desmandos no aparelho estatal, atuando no controle da administração pública e na defesa dos interesses da coletividade. A CPI destina-se a investigar fato de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país, do Estado e do município. Tem poderes de investigação equiparados aos das autoridades judiciais, tais como determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como requisitar os serviços de qualquer autoridades, inclusive policiais. Do princípio da simetria. A matriz da Comissão Parlamentar de Inquérito repousa na Carta Magna de 88, no parágrafo 3º, artigo 58. Por ser a lei máxima de nosso país e a base de todas as demais legislações, seja de abrangência federal, estadual ou municipal, assim, todas abaixo da Constituição Federal devem observá-lo. O princípio da simetria, regra basilar do Pacto Federativo, determina que o centro informa a regra compulsória de observância geral por estados e municípios. A Constituição Federal transmite normas gerais à Constituição Estadual, que, por sua vez, repassa a Lei Orgânica Municipal. Em face do mencionado princípio da simetria, conquanto constitua a forma da Constituição sobre as comissões parlamentares de inquérito, igualmente se aplica no que couber às CPIs estaduais e municipais. Dessa forma, pode-se averiguar que a Lei Orgânica observou o princípio da simetria dos requisitos para a criação de uma CPI. De acordo com a Constituição, para que seja constituída uma CPI, é indispensável a presença de 3 requisitos: formal, temporal e substancial. Das disposições do regimento interno. Conforme disposto na Lei Orgânica Municipal, cabe ao Legislativo a regulamentação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, o regimento interno não pode divergir daquilo previsto na Lei Orgânica. Verifica-se que o regimento interno diverge com a lei orgânica referente ao requisito formal da CPI, condicionando a sua instalação à aprovação em plenário do requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa. O Pleno do STF já proferiu julgamento em caso idêntico ao analisar a constitucionalidade do dispositivo do regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo, que, da mesma forma que o regimento interno desta Câmara, condicionava a instalação de CPI à aprovação do plenário. O direito público subjetivo ao inquérito parlamentar é, sobretudo, uma faculdade da minoria parlamentar. A maioria parlamentar tende a evitar, inclusive abstrair, a instauração de CPI. No contexto do parlamentarismo em geral e do presidencialismo latino-americano em particular, o direito público subjetivo da minoria parlamentar à instauração do inquérito parlamentar decorre do dever da minoria parlamentar de fazer oposição à maioria parlamentar e ao governo, que a maioria parlamentar proporciona sustentação no poder legislativo. No Brasil, por exemplo, a maioria parlamentar raramente faz oposição ao governo, principalmente no contexto brasileiro, em que a maioria parlamentar propende apoiar a chefia do Poder Executivo. A minoria parlamentar tem o dever de realizar oposição, caso contrário, sua inércia inviabiliza o regime democrático e, por consequência, sua omissão põe em risco a sociedade democrática. Isso não justifica oposição desarrazoada sem freios éticos. Uma das expressões do imprescindível dever da oposição da minoria parlamentar radica no poder de investigação parlamentar, por meio da criação das CPIs. Sem o direito ao inquérito parlamentar, a minoria parlamentar e seu dever de oposição ficam manietados.
Desta forma, resta evidente que o disposto no parágrafo 1º do artigo 77 do Regimento padece de inegável inconstitucionalidade. No tocante ao disposto no parágrafo 2º do artigo 77 do Regimento Interno, que determina a realização de um sorteio para a escolha dos membros da CPI, padece também de inconstitucionalidade, por força do parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição, bem como o artigo 3º, artigo 27 da Lei Orgânica, uma vez que não possibilita a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara, tanto quanto possível. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de resolução 992 para sua apreciação e votação. Itajubá, 9 de novembro de 2017, José Francisco Marques Ribeiro, relator da Comissão Especial. O parecer está em discussão. O parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.